Olá a todos que prestigiam o segundo Congresso Internacional Movimentos Docentes. Eu me chamo Ana Elisandra Sônico Fernandes e, juntamente a minha colega Edna Barros, trazemos neste evento uma abordagem do nosso trabalho intitulada Uma análise sobre as estratégias de leitura adotadas dentro dos grupos de iniciação científica. Este trabalho foi orientado pela professora doutora Desirê Luciane Domenchek, onde ela nos orienta dentro do grupo Impactos de Iniciação Científica, este que faz parte do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, para nós iniciarmos o nosso trabalho, eu apresento uma contextualização do tema, que fala que durante a graduação, o projeto de iniciação científica, aqui apresentado pela sigla PIC, pode ser considerado como uma oportunidade, já que os discentes vão poder desenvolver habilidades acadêmicas e também interpessoais, como receber um direcionamento para uma futura carreira profissional. Então, quando este acadêmico ele ingressa ao programa, ele vai ser posto em contato com a comunidade científica, seja pela base formativa através dos estudos dos referenciais teóricos, como também das reuniões e dos encontros dos grupos, como também pela participação em eventos acadêmicos como congressos e seminários. Por fim, porém não menos importante, as estratégias de ensino e aprendizagem. Então, falando um pouco sobre estas estratégias, o nosso problema de pesquisa consiste na análise da história educacional dos acadêmicos para nós percebermos se eles possuem estratégias adequadas para apropriarem-se dela, da aprendizagem. Então, isto ocorre, né, pelo fato de muitos desses acadêmicos não terem recebido a oportunidade de estabelecer vínculos saudáveis com o ensino desde o início da sua escolaridade, havendo enfrentamento de inúmeras dificuldades quando eles se deparam com a forma metodológica, que é apresentada dentro das universidades. Deste modo, como pergunta norteadora, nós temos de que forma ocorre essa conexão entre a teoria e a prática, ou seja, como o pesquisador ele vai utilizar os métodos aprendidos dentro dos grupos de IC para desenvolver as suas competências e estratégias de estudo. Como objetivos, nós apresentamos 4 tópicos, onde o primeiro é analisar como os discentes que participam do PIC estruturam os seus estudos, apresentar algumas estratégias que possibilitem a construção da aprendizagem. Aqui nesse trabalho, nós temos como foco os fichamentos, explanar como ocorre o estudo dentro dos grupos de iniciação científica e também verificar quais dificuldades poderão ser encontradas durante o processo de ensino-aprendizagem dentro destes grupos. Como metodologia, o nosso trabalho ele possui uma abordagem de natureza qualitativa, onde nós utilizamos o método hipotético-indutivo. Essa pesquisa ela ainda está em desenvolvimento, onde a próxima etapa será o feitio de entrevistas e questionários, ou seja, ela também será uma metodologia, ela também será uma pesquisa com enfoque no campo. E, para tanto, nós utilizamos o livro Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino, que serve de base não somente para o embasamento metodológico do nosso trabalho, como também para um referencial teórico do mesmo. Agradeço a atenção de todos até o presente momento e agora passo a palavra à minha colega Edna Barros, que falará um pouco sobre as discussões do nosso trabalho e as considerações finais. Ok, obrigada, Ana. Então, segundo a publicação da Organização das Nações Unidas, as pesquisas mostram que grande parte dos alunos de diferentes níveis educacionais apresentam deficiências de aprendizagem em disciplinas críticas. A baixa absorção de conceitos científicos prejudica a inclusão desses indivíduos na sociedade moderna. Já nos anos iniciais da educação, a metodologia educativa, ela se constitui muitas vezes como um mero repasse de conteúdos pedagógicos. E dentro das universidades, há a possibilidade desse repasse ele continuar, impossibilitando que os acadêmicos desenvolvam a sua criticidade.
sendo que através do movimento de pesquisa, o conhecimento ele deve ser construído pela experiência ativa do estudante e não mais, né, ser aí um mero repasse de conhecimento. Essa inferência aqui é do autor Antônio Joaquim Severino, que é um dos nossos referenciais teóricos, né, já citado pela Ana. Então, de modo que se faz necessário suprir essas lacunas, e, sobretudo, as dificuldades trazidas durante todo o processo formativo. Então, ao se deparar com a dificuldade de aprendizagem durante a vida adulta, os indivíduos eles poderão desenvolver estados emocionais negativos, como a baixa autoestima. E aqui nós podemos destacar a importância da capacidade da resiliência. É através deste conceito que permite, então, avaliar o sujeito de acordo com as possibilidades de enfrentamento dessas adversidades. Como considerações finais, no próximo slide, nós vamos então pontuar alguns aspectos positivos aí decorrentes aos ganhos adquiridos dentro do grupo da iniciação científica. Então, há de se considerar o aumento do aprendizado por meio da pesquisa, especialmente em relação à metodologia científica. E um dos primeiros reflexos é a forma significativa de como o projeto ele auxilia o discente na elaboração e na apresentação do TCC ao final aí, de seu respectivo curso de graduação. Também o aperfeiçoamento da escrita dos textos argumentativos, né? Esse treinamento ele se dá na elaboração dos artigos. E outro ponto seria também o incremento no currículo, através das experiências, como a participação em congressos e seminários. E esse exercício ele promove o ganho da autonomia e da proatividade. E sabendo lidar com as situações inéditas, né, com o apoio e o suporte dos orientadores, poderá ser um fator a promover a aquisição da resiliência e da autoestima. Finalizando, então, né, reforçando aqui a nossa pergunta norteadora, de que forma ocorre essa conexão entre a teoria e a prática? Ao que podemos inferir, mesmo sem estar finalizada a nossa pesquisa, é que para propiciar uma leitura de forma não insípida, o feitio dos fichamentos servirá como um auxílio ao acadêmico, seja durante a realização de uma leitura ativa ou na aquisição do conhecimento de forma autônoma e eficaz. Então, só, né, para concluir, o que antes era permeado por um desinteresse, por um aspecto monótono, talvez pela falta de compreensão do conteúdo mais denso, o aluno, ao se apropriar das técnicas e criar a conexão de entendimento e aprofundamento que o levará à ressignificação dos propósitos da interação entre a leitura, que passará a ser uma leitura aprofundada e também prazerosa, cumprindo aí o objetivo comunicativo, né, que é saber interpretar corretamente os textos e as funções linguísticas relacionadas a esse texto em questão. Agradecemos a oportunidade de apresentar o nosso trabalho nesse evento, em especial aos organizadores do segundo Congresso Internacional Movimentos Docentes, nesta edição de 2022, ao Grupo GESP, aos nossos colegas da Iniciação Científica e a nossa orientadora, a professora doutora Desirê Luciane Dominches. Até uma próxima oportunidade e, na sequência, os nossos principais aí, as principais referências. Muito obrigada.